Olá! Neste vídeo iremos tratar de derivadas implícitas. E para começar, vamos entender o porquê desse nome. Até o momento, nós trabalhamos com funções que são dadas explicitamente através de uma lei que fornece então o valor de y ou o valor de f de x para cada ponto x do domínio da função. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado assume valores explícitos em razão de x. Para cada x do domínio, o valor de f de x é x ao quadrado. Entretanto, existem algumas funções ou curvas no plano que não podem ser representadas de maneira a ser um gráfico de uma função. Então, a gente não pode representá-las explicitamente o valor de y em função de x. Por exemplo, a gente pode pegar a circunferência. Os pontos da circunferência não podem ser descritos como apenas uma função y igual a f de x. Isso porque para cada valor de x, entre menos 1 e 1 no caso, nós temos dois valores que podem ser assumidos na circunferência. Então, por mais que a gente queira, a gente não consegue escrever os pontos da circunferência como função de x. Entretanto, a gente pode escrever os pontos da circunferência como os pontos xy do plano que satisfazem a equação x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Dessa maneira, a gente vai falar que as curvas são dadas implicitamente através de uma equação se referindo aos pontos xy do plano que satisfazem uma certa identidade, f de xy igual a zero. No caso da circunferência, a gente tinha que f de xy era x ao quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Essa era a circunferência do exemplo anterior. Vamos ver mais alguns exemplos a seguir. A expressão 2x ao quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero representa, por sua vez, uma elipse, que são os pontos que estão desenhados no gráfico abaixo. Já a expressão x ao cubo mais y ao cubo menos 3xy igual a zero pode ser vista abaixo. E veja que, por mais que a gente consiga escrever y em função de x, essa expressão pode ser muito complicada mesmo para a gente obter. Nem muitas vezes a gente não é só o fato da gente não conseguir, como aqui a gente de fato não consegue para x igual a 1, por exemplo. Mas em outros pontos, quando x é menor que zero, a gente poderia escrever x em função de y e tratar disso como uma função. Mas às vezes é mais fácil a gente olhar para a expressão implícita do que explicitar y em função de x. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Y a 4 mais 3xy menos x quadrado menos 2 igual a zero. Os pontos xy que satisfazem essa equação são esses pontos que estão no gráfico, nesse plano. E a gente tem um outro exemplo aqui, y quadrado menos 4y mais menos x ao cubo mais x igual a zero. Esses gráficos eu fiz todos usando o programa de GeoGebra, que é um programa livre. Eu recomendo que vocês, se tiverem curiosidade, podem ir no programa e verificar quais são os pontos que satisfazem. Aqui nós vamos supor, então, para trabalhar da derivada implícita, que mesmo que a gente não tenha a expressão explícita de y em função de x, que a gente consegue escrever y em função de x em alguma vizinhança de um ponto x. E aí a gente vai poder usar a derivada para calcular a derivada, o valor de y' ou o valor de f', através da expressão da identidade implícita que a gente tinha. E isso é o nome, por isso a gente chama de derivada implícita. Vamos acompanhar esse exemplo. Nós estamos pegando aqui a função y² menos 4y menos x ao cubo mais x, e supondo que em algum ponto x a gente pode escrever y em função de x. Veja que aqui a gente tem uma equação implícita, e a gente está assumindo que y pode ser dado explicitamente por x. Então, se a gente faz isso, a gente pode reescrever a identidade como f de x ao quadrado menos 4f de x menos x ao cubo mais x igual a zero. Para fazer essa derivada agora, veja que aqui, nesse ponto, nós temos
que usar a regra da cadeia, porque isso é a função f de x elevado ao quadrado. Então, quando a gente usa a regra da cadeia, a gente vai ficar com duas vezes a função que está dentro, né, que é a derivada do quadrado de uma função. Então, isso é duas vezes a função que está dentro, vezes a derivada da função que está dentro. Né? Seria, então, 2f de x, f' de x, menos 4f' de x, menos 3x ao quadrado, mais 1 igual a zero. E agora aqui a gente pode isolar o valor de f' de x para poder identificar qual que é a derivada. Então, aqui a gente está só colocando em evidência e depois a gente passa dividindo. Então, sempre que o denominador é diferente de zero, né, no caso, sempre que f de x é diferente de 2, a gente pode escrever f' de x dado pela expressão 3x ao quadrado menos 1 sobre 2y0 menos 4. E essa, então, é a derivada no ponto x, f de x, né, da nossa curva implícita. Vamos fazer aqui mais detalhadamente um exemplo. Aqui a gente está supondo que a identidade é cosseno de xy menos y menos 1 igual a zero no ponto 0, 0. Então, aqui no caso, a gente vai tomar y0 e x0 igual a 0, 0. E supor que nessa vizinhança, y pode ser escrito como f de x, né, para algum x, vamos chamar no intervalo menos delta, delta, em volta do zero. Então, derivando implicitamente essa função, ficaria então dessa maneira: o cosseno de x f de x menos f de x menos 1 igual a zero. Se a gente aplica a derivada em ambos os lados, a gente vai ter a derivada do cosseno, que é menos seno. Aqui é a regra da cadeia, né? X f de x, vezes a derivada da função que está dentro, que é a derivada de x f de x. A gente tem que usar aqui a regra do produto. Então, isso é a derivada da primeira função, que é x, que então a derivada dessa função é 1. Então, isso seria f de x mais x f' de x menos f' de x, e a derivada de 1 é zero, então igual a zero. A gente pode agora então colocar f' de x em evidência e tudo que não depende de f' de x colocar para o lado direito. Escrever assim, isso é f' de x que multiplica. Aqui a gente tem x menos seno de x f de x menos 1. E o que não depende de f' é a primeira identidade aqui, que é o seno de x f de x vezes f de x. Então, se a gente passa dividindo agora, isso aqui então significa que f' de x é igual ao seno de x f de x vezes f de x dividido por, vamos colocar menos aqui, 1 mais x seno de x f de x. E como a gente queria calcular no ponto 0, 0, então a gente tem que substituir x por 0 e y por 0 também. Veja aqui então que f de x é 0, então no numerador a gente tem seno de 0 vezes 0, que é 0, e no denominador a gente tem 1 mais 0, que de fato é 0 sobre 1, que é 0. Veja que a gente teria um problema se, quando a gente substituísse x0 e y0, né, no caso 0 e 0, se a gente ficasse com o denominador igual a 0, né? Aí a gente não poderia usar essa expressão para calcular a derivada implícita. Veja também que o que a gente fez até aqui foi encontrar qual que é a inclinação da reta tangente no ponto 0, 0. Para a gente determinar qual que é essa equação, a gente teria que fazer mais algumas contas que eu vou deixar como exercício, até porque o espaço do slide já acabou.
Então, para esse vídeo sobre derivação implícita, nós vamos terminar por aqui. Nos vemos em breve. Até mais.